Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder neste domingo partilhar com vocês um pouco da minha reflexão para o texto do Evangelho de hoje. Hoje é um dia muito importante para nós católicos, porque hoje é domingo, hoje é dia de ir na igreja, hoje é dia de ir na comunidade, de celebrar com os irmãos, de louvar a Deus, é o dia em que nós nos colocamos para escutar de Deus e também para aqueles que podem, obviamente, também receber a Eucaristia, também comungar. Por isso, nós não podemos de nenhuma forma passar o nosso domingo sem ir na igreja, sem ir na missa. Então, se você ainda não foi, ou se você também está vendo esse vídeo já no sábado, que eu coloco no sábado a divulgação do vídeo, se organize para você ir amanhã também na celebração, na sua comunidade ou em uma outra igreja. Não importa qual, mas você tem que ir na celebração ou na missa no domingo. Isso é muito importante para a nossa fé, isso explicita o nosso amor concretamente a Deus. A igreja celebra neste domingo o 24º domingo do tempo comum e nos é apresentado o texto de São Marcos no capítulo 8, versículo de 27 a 35. É aquele episódio onde Jesus, pelo caminho, pergunta aos seus discípulos quem dizem os homens ser o Senhor. Ou seja, Jesus quer saber o que as pessoas dizem a respeito dele. E ali então, alguns dizem que pensam que Jesus é João Batista, Elias ou algum outro dos profetas. Mas, no entanto, Jesus questiona novamente aos seus discípulos perguntando o seguinte: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, responde: tu és o Messias. Jesus pede para que não conte nada para ninguém e depois Jesus vai falando um pouco daquilo que vai acontecer com ele quando ele for para Jerusalém. E ali Pedro tem um outro comportamento diante daquilo que Jesus estava ali dizendo o seguinte, na verdade, repreendendo Jesus para que ele não falasse aquilo ali, né? E Jesus ele se coloca novamente diante de Pedro, dizendo o seguinte: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E aí Jesus, ele na verdade apresenta aquilo que é a orientação para o seu seguimento. Jesus diz o seguinte, eu vou ler aqui essa parte porque ela é muito importante para a nossa reflexão de hoje. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Jesus nos deixa muito claro que para que nós possamos ser salvos, para que aconteça a salvação em nossas vidas, nós devemos o seguir. Devemos fazer aquilo que ele faz, devemos tomar os seus gestos, as suas posturas, né? Então, a nossa salvação, ela está muito ligada com as atitudes que nós vamos assumindo do próprio Senhor. Isso aqui, gente, não é uma novidade, tá bom? Isso aqui é algo muito claro. Tudo aquilo que Jesus nos pede para fazer são coisas que ele já faz. Alguns dias atrás, a gente lia aquele episódio onde Jesus ele fala sobre o amar o inimigo, né? Se de repente alguém te dá uma bufetada, vire o rosto, dê o outro, se alguém pede a túnica, dê também a capa, enfim, etc. Porque isso são, na verdade, não somente orientações para que a gente, diante de um comportamento, de uma situação que a gente vai viver, mas também são atitudes que o próprio Cristo realizou. São coisas que ele mesmo fez, que ele mesmo viveu. Então, não são coisas assim, vamos fazer simplesmente porque Jesus falou. Não, são coisas que demonstram e que apresentam a nossa intimidade com o Senhor. Ele fez, nós devemos fazer. Nós devemos copiar, nós devemos imitar. Nisso aqui está exatamente a nossa salvação. Por isso que Jesus nos fala, se vocês querem me seguir, renuncie a si mesmo. Jesus fez isso. Renunciou às suas próprias vontades, renunciou a si mesmo para ser crucificado,
para se entregar, para dar-se na cruz por amor a nós. E Jesus fala, tome a sua cruz. Jesus fez isso, né? Tomou a cruz que nem era dele, mas era a nossa cruz. Era o peso dos nossos pecados que Jesus carregava ali na cruz. E Jesus diz, siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida neste mundo vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la, vai ganhar. Então vejam, a nossa vida de salvação, a nossa ida para o céu é aqui nesta terra, não é lá depois da morte, não, é aqui nesta terra, meus irmãos, um constante e também permanente imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos aqui neste mundo imitar a Jesus, porque é exatamente nesse imitar, de fazer o gesto de Jesus, de copiar aquilo que Jesus realizava, que nos fará ir para o céu. Nós não iremos para o céu fazendo a nossa vontade, agindo do nosso jeito, da forma que a gente pensa as coisas, né? Eu encontro muita dificuldade porque em algumas situações de acompanhamento com as pessoas, porque elas querem fazer as suas vontades e não é a vontade de Deus, é isso que vai nos salvar. E exatamente na vontade de Deus está esse pedido que Jesus fala aqui, renunciar a nós mesmos, renunciar a si mesmo. Quando Jesus fala renunciar a si mesmo, é renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, aos nossos pensamentos, às nossas ideias, nossas concepções, enfim, se despojar daquilo que eu acredito, aquilo que eu penso que é o certo, e ir ao encontro do Senhor, se abandone nas mãos de Deus. Faça o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. É isso que te salvará, é isso que te fará feliz. Quem aqui nesta terra perder a sua vida por amor ao Cristo e ao Evangelho, esse que vai ganhar. Mas quem quer viver no comodismo, quem quer viver a vida toda no divertimento, quem não está nem aí para Deus e para a igreja, quem não imita os passos de Jesus, quem não imita o gesto de Jesus, gente, não sou eu que estou dizendo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que vai para o céu? Você acha que vai para o céu fazendo a tua vontade? Você acha que vai para o céu fazendo coisas que nosso Senhor Jesus Cristo não orienta e não pede para a gente fazer? Não sou eu que estou falando, não é palavra minha, é palavra de Jesus. A nossa salvação, a nossa caminhada, a nossa ida para o céu é um constante e permanente procurar se configurar ao Cristo, imitar os passos de Jesus. Ah, mas Jesus foi Deus. Gente, Jesus foi Deus, verdade. Mas Jesus foi homem, foi ser humano. Jesus sofreu, doeu, sabe? Quando pregaram ele na cruz, doeu. Não sei se vocês sabem, mas doeu. Jesus era gente, que nem eu, que nem você. Quando você corta um dedo, dói, né? Sai sangue. Pois é, saiu sangue também das mãos de Jesus. Doeu quando deram a chicotada nele. Sim, doeu. Jesus teve fome, Jesus ficou cansado. Jesus sofreu, foi homem como eu e como você. Ele não iria falar alguma coisa para a gente fazer se não fosse possível a nós. Se não fosse possível a mim e a você. Não é tão fácil, é bem verdade, mas não é impossível. Não é impossível, é possível sim. É possível sim. Nessa questão de possibilidade, agora me recordo de uma imagem, né? De uma situação, eu estou tentando voltar a aprender a tocar violino, que é um instrumento que eu acho muito bonito, o som, e eu, durante algum tempo, tento tocar esse instrumento. E agora eu estou tentando voltar a tocá-lo. E quando eu vejo as pessoas tocando, quando eu vejo, às vezes, crianças tocando violino, eu penso a mesma coisa. Poxa, se ela fez isso, se ela está tocando, por que eu não posso tocar também? Por que eu não posso fazer também a mesma coisa? É fácil tocar um violino? Não é fácil tocar o violino. É difícil, tem muita coisa ali, sabe? A forma como você deve pegar o violino, o arco, postura, etc., lugares onde o dedo deve ficar.
ali nas cordas. Enfim, tem muita coisinha ali que tornam o tocar o instrumento difícil. É difícil, mas não é impossível. Porque se o outro toca, por que eu também não posso tocar? Assim também deve ser o nosso pensamento para Jesus, para os santos. Bom, se ele ou ela, que eram de carne e osso, que nem eu, entraram no céu, são santos e fizeram o que fizeram, viveram da forma que viveram, por que eu também não posso fazer a mesma coisa? É difícil, mas não é impossível para nós. Por isso, meus irmãos, queria deixar esta mensagem para você neste domingo. Não se esqueça, se você ainda não foi nessa comunidade, vá, porque isso é muito importante para a sua vida espiritual e para a sua convivência enquanto comunidade. Tenha um ótimo domingo para você. Shalom!